Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre pesquisa qualitativa no contexto da educação do Brasil. Nesta aula, nós veremos o enfoque metodológico de pesquisas qualitativas. De acordo com Godoy, quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento de um fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja mais indicada, ou seja, em qual momento, qual situação a análise qualitativa é mais indicada? É quando se busca entender um fenômeno como um todo, a sua complexidade, o contexto que o envolve, as suas especificidades e quando o estudo é de caráter descritivo, ou seja, quando determinada situação vai ser descrita. Então, no Brasil, as abordagens das pesquisas qualitativas elas começaram a partir da década de 70. As distorções quantitativas acontecem por quê? Primeiro, o que são distorções quantitativas? É porque quando fazemos uma pesquisa em determinado campo e quando fazemos a mesma pesquisa em outro lugar, nós vamos ter algumas distorções, vamos ter mudanças de resultados. Mas por que isso acontece? Primeiro, isso acontece devido à precariedade das fontes, ou seja, muitas vezes a fonte não é bem escolhida, não se tem um percentual mínimo de realização para essa pesquisa. Então, às vezes, há uma manipulação da informação social, a imprecisão das técnicas que exclui variáveis que vão explicitar o fenômeno escola, ou seja, algumas variáveis dos métodos quantitativos, eles não vão levar em consideração algumas particularidades que só podem ser verificadas, avaliadas e analisadas a partir de uma pesquisa qualitativa que vai levar tudo isso em consideração. Então, na concepção positivista tradicional, a objetividade ela é desejada por meio da quantificação, e isso tem como pretensão eliminar as distorções devidas à subjetividade do pesquisador. Então, na concepção positivista tradicional, eles vão considerar que a subjetividade do pesquisador vai atrapalhar aquela pesquisa. E eles pensam que vão eliminar qualquer tipo de distorção, evitando uma pesquisa qualitativa, porque eles vão desejar uma objetividade. Eles querem números, eles querem estatísticas e eles querem avaliar resultados. Só que nesse período, esse modelo de ciência, de concepção positivista, ela passa a receber muitas críticas. E essas críticas não são apenas filosóficas, mas elas são políticas, elas são técnicas. Então, nesse período, esse modelo de ciência passa a receber muitas críticas. Críticas não apenas técnicas, mas críticas filosóficas, críticas políticas. E qual o alvo dessas críticas? O alvo dessas críticas era porque esse modelo de ciência estava separando os fatos dos seus contextos históricos culturais. Não adianta você ter um determinado fato e você não compreender todo o contexto histórico, todo o contexto cultural que vai envolver o problema dessa pesquisa. Então, no seminário que foi realizado lá em Cambridge, no Reino Unido, Parlett e Hamilton criticaram o paradigma quantitativo que era vigente nas pesquisas avaliativas. Então, as pesquisas avaliativas, elas ainda estavam envoltas de paradigmas quantitativos. Então, eles propuseram uma abordagem iluminativa que seja apoiada nos princípios teóricos socioantropológicos. Mas o que é uma abordagem iluminativa? O que é uma abordagem socioantropológica? O que é uma abordagem antropológica? Isso é o que nós vamos ver agora nesta aula. Uma abordagem iluminativa foi proposta por Parlett e Hamilton e buscou-se destinar o estudo às inovações educacionais. Primeiramente, o que se focava uma abordagem iluminativa era o estudo dessas inovações educacionais. Então, essa abordagem ela pode ser utilizada também como uma abordagem para a avaliação de programas educativos tradicionais. Quais as características mais importantes deste enfoque iluminativo? Primeiro,
uma tendência holística. O que é holística? É aquilo que vê tudo como um todo e não apenas como parte. Então, essa tendência holística, levando em consideração todo o contexto no qual funciona o programa. Tendência holística que vê o programa como um todo e não apenas como uma parte. Também uma maior preocupação com a descrição e com a interpretação daquilo que é feito nas pesquisas. E também uma preocupação com a predição. O que é predição? É tudo aquilo que se prevê, aquilo que se busca entender como será no futuro. Outra característica muito importante é uma maior preocupação com a análise dos processos do que com os produtos. Então, diferente dos enfoques quantitativos, que estão buscando apenas entender um produto, um resultado, nós temos agora uma maior preocupação com a análise do processo, com o processo como um todo, durante o seu durante. Outra característica é o desenvolvimento em condições naturais e de campo, ou seja, essas pesquisas qualitativas, seguindo essa abordagem iluminativa, ela não vai ser apenas em laboratório, mas sim em condições naturais, em condições de vida real e de campo, ou seja, nos ambientes em que elas acontecem. Outra característica é utilizar principalmente a observação e a entrevista para recolher dados. Então, eu vou usar para recolher dados a observação, a entrevista e outros métodos que nós veremos aqui nesta aula. Esse trecho foi tirado de um livro de Parlett e Hamilton, Avaliação Iluminativa, uma nova abordagem de programas inovadores. Percebam que nesse momento, de 1982, esse enfoque era inovador. E o que é a antropologia? A antropologia é a ciência que tem como objeto o estudo sobre o homem, a humanidade de maneira totalizante, ou seja, vai abranger todas as dimensões, é o estudo do homem. Já a socioantropologia, através dos métodos de investigação científica, ela procura tanto compreender como explicar as estruturas da sociedade, criando conceitos e teorias a fim de manter ou de alterar as relações de poder que nelas existem. Na pesquisa bibliográfica, uma leitura socioantropológica, por exemplo, ela tem grande importância porque ela apresenta para a sociedade como um organismo social, as relações que regem com movimentos orgânicos, movimentos reais dos seres humanos, os movimentos que não são quantificados, movimentos que não são analisados por estatísticas, mas movimentos que acontecem de uma forma dinâmica e demonstra que cada aspecto da vida social é parte de um conjunto integrado. Então a socioantropologia ela vai tanto compreender como explicar essas estruturas da sociedade, como o homem está colocado dentro dessa sociedade. Ao final do seminário, os participantes resumiram as inquietações em 3 pontos. Primeiro, que devem ser usados dados de observações que sejam devidamente válidos em substituição aos dados de testes que são feitos de forma numérica. Ou seja, pesquisa em educação agora deve ser feita com dados de observação e não com dados de testes. Foi resumido também mais um ponto, que haja uma flexibilidade no design da pesquisa, tanto para a inclusão de eventos não previstos, como para a inclusão de eventos previstos, mas que aconteça alguma mudança no percurso. Então, quando eu falo flexibilidade no design da pesquisa, é que a pesquisa ela não seja tão rígida, que seja possível alterá-la ao longo do estudo. É interessante que você perceba que o design de uma pesquisa flexível, ela permite que o pesquisador ele tenha acesso a diversos outros resultados, porque ao longo da pesquisa ele pode redirecionar coisas que ele não tinha pensado até o momento. Por isso, uma focalização progressiva, além no lugar do delineamento pré-estabelecido e fixo. Agora, é pensada uma pesquisa que possa ser alterada ao longo do percurso, em vez de uma pesquisa pré-estabelecida que seja fixa, que seja rígida. Outro ponto que foi levado em consideração
é a questão dos valores e do ponto de vista do pesquisador, do avaliador, que devem sim ser revelados no relato de pesquisa. O pesquisador, ele tem conceitos, o pesquisador, ele tem preconceitos. Então é muito importante que essas variáveis, esses valores, esses pontos de vista sejam revelados no relato de pesquisa. Um exemplo do impacto dessas reflexões no Brasil pode ser encontrada numa publicação de 1978, lá no artigo Abordagem Etnográfica, uma nova perspectiva da avaliação educacional que defende a pesquisa qualitativa nos estudos em educação. O que é uma abordagem etnográfica? É quando o pesquisador ele vai a campo estudar um determinado grupo, as suas culturas, o seu modo de viver, os seus hábitos, as suas rotinas. Então, o André, lá do texto A Abordagem Etnográfica, ele faz uma crítica aos estudos em sala de aula que vão se basear apenas na análise de interação. Por quê? Porque essas análises elas estão ignorando todo o contexto espacial, todo o contexto temporal do que acontece nesses espaços. Um exemplo, não adianta um pesquisador chegar em sala de aula e analisar interações dos indivíduos de forma simplória, sem entender o contexto do espaço, sem entender o contexto do tempo. É necessário, para se entender de forma profunda, de forma válida, essas ocorrências, tudo aquilo que acontece no espaço, mas de forma contextualizada. Então, a alternativa seria fazer estudos a partir das abordagens antropológicas, levando o homem em consideração e todas as suas variáveis, todas as suas especificidades, todas as suas características, dos quais os acontecimentos da sala de aula só pode ser entendido no contexto em que ocorrem, certo? Não adianta estudar esse sujeito num outro espaço, num contexto imaginário, sendo que onde ocorre e onde acontece há uma multiplicidade de significados. Determinadas ações, elas têm muitos significados quando são analisados. Um simples ato de um aluno revela uma magnitude de situações por trás daquilo que acontece. Uma determinada situação que não consegue ser prevista pela pesquisa, mas que acontece nos bastidores da vida real. Então, faz parte de um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Por isso, é proposto uma observação participante, em que o pesquisador ele vai observar, mas ele vai participar lá no campo da pesquisa. Vai ser proposto também um registro de campo, vai ser proposto entrevista, fotografia, gravações, tudo isso faz parte de uma pesquisa qualitativa que é defendida neste artigo. Então, a pesquisa educacional, em boa parte, ela vai acompanhar transformações sociais que acontecem no Brasil. Tanto o momento é de uma passagem do período do regime militar para um período mais democrático, né? E a pesquisa, especialmente nas dissertações de mestrado e nas teses de doutorado, elas passam a ser uma grande fonte de produção de conhecimento, cuja hegemonia do tratamento das questões tem base em teorias de inspiração e tendência crítico-reprodutivista. Então, nesse momento em que se passa de um período do regime militar para um período mais democrático, essas dissertações e essas teses elas passam a ser uma fonte de produção do conhecimento extremamente importante. E o que leva-se em consideração são teorias inspiradoras de tendência crítico-reprodutivista. Mas o que é uma tendência crítico-reprodutivista? Trata-se de uma tendência crítica. Por que crítica? Porque elas vão postular que não é possível compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais. Não é possível compreender a educação, não é possível compreender as relações escolares, as relações educacionais, senão a partir daquilo que condiciona a sociedade a ser da forma como ela é. Mas por que ela é crítica, mas ela é reprodutivista? Ela é reprodutiva porque as análises chegam a uma conclusão, que a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes. Gente, isso é extremamente preocupante,
quando uma própria teoria, que ela é crítica, né, porque ela vai levar em consideração que é necessário conhecer os condicionantes sociais, mas ela é reprodutivista, porque ela chega à conclusão que o papel da educação não é formar o homem, não é tornar o homem um ser politécnico, que consiga ser unilateral, levando em consideração todas as suas dimensões de vida. Não, a função da educação, de acordo com essa teoria, é reproduzir as condições sociais vigentes. Então, se a condição social vigente é que os pobres têm acesso a uma educação menos favorecida, com acesso à cultura extremamente diminuídos, então a reprodução disso pelas próximas gerações é que a educação reproduza essas condições pelos próximos anos. Na década de 80, ganhou força a propagação de algumas metodologias e técnicas do estudo do tipo etnográfico, relembrando que etnografia é o estudo que vai levar em consideração as particularidades do homem dentro da sua cultura. É propagada também na década de 80 o estudo de caso, que é quando o pesquisador ele vai estudar determinada situação em determinado lugar, uma pesquisação em que ao fim da pesquisa vai ser tomada alguma intervenção, análise do discurso em que aquilo que é dito pelos sujeitos vai ser analisado e assim também como as suas narrativas. Vão ser feitos estudos de memória, história de vida e também a história oral, aquela história que é contada por um povo. Portanto, no início lá dos anos de 1980, teve uma descrença nas soluções técnicas para resolver os problemas da educação brasileira. Por quê? Porque a educação brasileira ela não consegue ser resolvida apenas com soluções técnicas. Aumenta 20 computadores no laboratório de informática. Não, o problema não é resolvido dessa maneira técnica, mas sim através de pesquisas que proporcionem reflexões críticas, que busquem encontrar qual é o problema social, qual é o problema cultural, qual é o problema histórico que envolve essa situação, e dessa forma não vamos recorrer apenas à psicologia ou só à sociologia, mas agora nós vamos recorrer à antropologia, à história, à linguística e à filosofia. Segundo Marli André, nas 2 últimas décadas assistiu-se a uma mudança no contexto de produção dos trabalhos de pesquisa, porque nas décadas de 1960 a 1970 o interesse estava muito ligado ainda à experimentação controlada, por exemplo, aquelas que são feitas em laboratório. Já nas décadas de 1980 a 1990, foram examinadas situações reais do cotidiano da escola, da sala de aula, e isso passou a ser uma das principais preocupações do pesquisador. Então, se o papel do pesquisador é de um sujeito de fora nos últimos 10 anos, agora há uma valorização do olhar de dentro. Agora o pesquisador ele não está do lado de fora analisando, agora ele está do lado de dentro, observando tudo o que acontece, e fez surgir, a partir dessa mudança, muitos trabalhos em que foram analisados as experiências do próprio pesquisador e em que este desenvolve a pesquisa com a colaboração dos participantes. Então, o uso do método qualitativo ele gerou diversas contribuições ao avanço do saber, na dinâmica do processo educacional e na sua estrutura como um todo. Esse método qualitativo ele contribuiu de forma significativa. Primeiro, porque ele reconfigurou a compreensão da aprendizagem, ele reconfigurou as relações internas e externas das instâncias institucionais. Então, as relações internas e externas que acontecem dentro da escola, dentro de uma organização educacional, elas foram reconfiguradas, tanto a partir da compreensão histórica cultural, da exigência de uma educação mais digna para todos, como da compreensão da importância da instituição escolar para o processo de humanização. Gatti e André destacaram 4 pontos muito importantes dessa contribuição. Primeiro, a incorporação, entre os pesquisadores da educação, de posturas investigativas mais flexíveis. Agora nós não temos uma investigação fixa, rígida, mas agora uma investigação mais flexível, adequando os estudos nos processos micro-sociopsicológicos. O que é isso? Agora nós estamos analisando
não uma educação do Brasil, mas agora uma educação da escola determinada de uma cidade do interior, do estado do Ceará, de um estado do Ceará. Então, permitiu-se dessa forma iluminar alguns aspectos, resolver algumas situações muito específicas de determinadas localidades e até mesmo processos que ficavam ocultados lá pelos estudos quantitativos. Outra constatação é que, para compreender e para interpretar grande parte das questões e problemas na área de educação, é preciso recorrer a enfoque multi, inter, transdisciplinares e tratamentos multidimensionais. O que isso significa? Que agora nós não vamos ter apenas um enfoque psicológico e não apenas um enfoque sociológico. Agora nós temos um enfoque psicológico, sociológico, antropológico, histórico, cultural, e isso é um enfoque multi-inter-transdisciplinar. Outra contribuição foi a retomada do foco sobre os atores em educação. Agora nós vamos focar naquelas pessoas que vivem a educação. São os professores, são os gestores, são os pais, a comunidade, ou seja, os pesquisadores agora vão procurar retratar o ponto de vista dos sujeitos, os personagens envolvidos no processo educativo. Então, temos também como contribuição a consciência que a subjetividade, aquilo que acontece na mente do pesquisador, as relações que não podem ser quantificadas, elas fazem parte do processo de pesquisa e que é preciso tomar medidas para controlá-la, ou seja, é preciso registrá-las em caderno de campo, é preciso gravar entrevistas, é preciso fotografar. Dessa forma, é possível controlar algumas subjetividades. Então, a pesquisa qualitativa, ela gerou especificamente outros aspectos mais específicos que tiveram agora uma nova conotação. Por exemplo, agora nós temos uma compreensão mais profunda dos processos de produção do fracasso escolar, que é um dos grandes problemas na educação brasileira há décadas atrás, que passam a ser estudado agora sobre novos ângulos e tem agora múltiplos enfoques. Então, nós temos uma compreensão de que o fracasso escolar, por exemplo, ele vai ser estudado de forma mais profunda e vai ser levado em consideração. Além disso, nós vamos ter a compreensão que questões educacionais que estão vinculadas a preconceitos sociais e preconceitos sociocognitivos de diversas naturezas, elas devem também ser levadas em consideração, assim como a discussão sobre a diversidade, sobre a equidade e com destaque para a importância dos ambientes escolares e também para os ambientes comunitários. Na atualidade, é pacífico, é consenso que a produção do conhecimento na área das ciências humanas e sociais não elimina a imbricação, ou seja, a junção, a sobreposição de técnicas quantitativas e qualitativas, e que o valor dos estudos ele não se mede, gente, pela dimensão de uma ou outra abordagem, mas pela concepção que determina a orientação dos resultados, os vínculos estabelecidos com os sujeitos, os vínculos estabelecidos com problemas investigados e numa sociedade cada vez marcada pelas diferenças culturais, tem que ser levado em consideração os métodos qualitativos para a gente conseguir evidenciar as diferenças, principalmente agora, na atualidade, em que as culturas estão sendo forçadas a se submeterem aos interesses econômicos do sistema globalizado e hegemônico. Na próxima aula, veremos sobre a questão da entrevista como método metodológico.